Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, hoje 7 de junho, agradecendo sua audiência, sua companhia. E conforme eu falei antes do intervalo comercial, nós estamos recebendo o Major Rocha, vice-governador do Estado, e o Coronel Paulo César, secretário de Segurança Pública do Acre. Nosso tema de debate nessa noite será segurança pública. E eu já começo perguntando para os dois. Nós vivemos em um estado onde tornou-se disputadíssimo pelas organizações criminosas, que é o Acre. O número de homicídios cresceu no estado nos últimos anos mais de 120%, 130%. Aí fala-se muito em redução no número de homicídios, o que para mim é uma variação. Existem meses que se mata mais e meses que se mata menos. Muito embora essa variação aconteça, a população acreana não tem a chamada sensação de segurança. Por que isso não chega? Por que essa sensação é tão difícil de ser sentida pelo povo acreano? Olá, Tia, eu vou começar, depois passar para o Coronel Paulo César. Acho que o que nós temos acompanhado ao longo desses pouco mais de 5 meses é uma redução gradual do número de homicídios. Em Rio Branco, nós tivemos um mês que nós ficamos empatados, né, com o ano passado, mas, no geral, em todo o estado, nós tivemos redução ao longo desses últimos 5 meses. Isso, lógico, eu debito muito ao empenho, ao trabalho dos profissionais de segurança pública que têm se empenhado e têm acreditado no nosso governo, né? E o governador Gladys também tem dado essa demonstração de ser um parceiro da segurança pública, mesmo com as dificuldades que o Estado atravessa, não tem faltado os meios para que a Polícia Militar, para que a Polícia Civil, para que os agentes penitenciários e socioeducativos possam desenvolver suas atividades. Com relação à sensação de segurança, nós temos uma pesquisa aí de 2 meses atrás, em que as pessoas já apontam, né, um percentual significativo, um percentual maior do que aqueles que acham que está igual, porque os que acham que piorou são muito poucos, menos de 5%, né, mas o percentual de pessoas que acham que melhorou, ele é maior. E depois eu posso até trazer esse dado. Mas o fato é que nós estamos trabalhando. Agora, é verdade que nós estamos ainda muito longe daquilo que nós planejamos para o Estado. O trabalho da Secretaria de Segurança Pública com o Coronel Paulo César tem sido fundamental, né, na busca de recursos para investimentos. Nós tínhamos uma emenda de mais de 40 milhões que nós íamos perder, né? E essa emenda foi recuperada e nós vamos investir. E isso vai se reverter em qualificação, em condições, em equipamentos para nossas polícias trabalharem. Coronel Paulo César. Ratificando, né, foi colocado o nosso vice-governador, nós estamos com uma taxa de redução em relação ao mesmo período do ano passado, que que está em 30,4%. Né? Em todos os meses, observando os números do Estado, nós tivemos redução. Né? Com a máxima, no final de maio, numa redução de 50%, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Se retornarmos ao ano no qual nós tivemos a publicação do Anuário da Violência, verificaremos que essa redução ela resulta em 50% do total de homicídios ocorridos em 2017. Ela já atingiu 60,2. 62,2. 62. Então, nós estamos com a tendência em ficar numa margem entre 30% e 35%. Essa é a expectativa para o final desse ano, né? E no que tange a sensação de segurança, isso aí é pontual. A sensação de segurança é fruto da ausência da polícia nos logradouros públicos. Isso é fato e notório. Sensação de segurança se faz pela presença da polícia, pela sensação efetiva da presença da polícia próxima à sociedade. Nos últimos anos, né, reportando 2013, que é o último retrato que eu tinha da segurança antes de retornar ao sistema, já visto que passei a reserva remunerada nesse ano, nós tínhamos um efetivo nas polícias militares e civil do Estado que ultrapassavam 4 mil homens. 4 mil homens. Para ser mais pontual, em torno de 4.200 homens. E hoje nós temos, nessas duas instituições somadas, um efetivo de 3.200 homens. Isso por si só, talvez justifique um pouco da ausência do efetivo em determinados logradouros da nossa cidade. O governo do Estado, já no primeiro aceno de que é emergencial a retomada do efetivo, já promoveu o ingresso de 500 homens. Efetivamente, no início dessa semana, 250 da Polícia Militar e na primeira semana de julho, mais 250
da Polícia Civil, os diversos cargos que integram aquela instituição. Agora, um outro fator também que é preponderante, que diante da administração de recursos, nós temos que ser racionais. Temos que ser extremamente racionais no emprego desses recursos. Então, hoje o sistema de segurança, a fim de atingir a redução desses indicadores, efetivamente ele emprega os seus recursos naqueles logradouros onde há maior tendência à prática de delitos. E talvez parte da sociedade não tenha acesso a esse contato visual. E é através desse emprego racional que nós efetivamente garantimos essa redução. Nós não podemos fazer um emprego aleatório, isso é uma crítica, nem um olhar ao retrovisor, como era feito no passado. Nós temos que se apoiar na ciência. E a ciência, para a segurança pública, é a ciência dos números. Essa ciência que o senhor fala é o que os análise especialistas chamam de inteligência. Inteligência e análise criminal. Inteligência pautada na análise criminal. Meu prezado governador, porque se exerce de vez em quando a função, não tem negócio de vir, é governador. E, coronel, eu tenho um conceito, e apenas conceito, de que muitas vezes aumentar o efetivo, quer da Polícia Militar, quer da Polícia Civil, aumentar o número que aumentar, vai aumentar a guerra. Enquanto nós não resolvermos os graves problemas sociais deste país, e mais do que isso, e aí entra num campo que eu quero que os senhores abordem, que eu conversava com o governador Rocha, antes de iniciar o programa, sobre a ressocialização. Eu uso sempre uma expressão aqui nesse programa que diz o seguinte: hoje eles estão contidos e amanhã estarão contigo. Se nós não recuperarmos 700 ou mais de 1.000 presos existentes no Brasil, eles vão voltar pior. E aqui vai também uma crítica aqui para nós no MAC. Eu gostaria que vocês abordassem essas duas questões, que é a social, que é a ressocialização. Por exemplo, eu li no jornal, e não sei se é verdade, que lá na FOC estariam tirando TV, estariam tirando isso, tirando aquilo. Quando é o contrário, nós temos que ocupar o máximo com escola, com estudo, com trabalho, dentro das prisões. E estão tirando, inclusive, algumas condições para as famílias fora dos presos, daqueles que são casados, que têm filhos e tal. Aí eles serão levados ao crime, não há jeito. É isso que eu gostaria de ouvi-los. Então, você fez uma pergunta que é interessante fazer também, um retrospecto do que aconteceu com o nosso Estado ao longo dos últimos anos. O Acre passou, durante os últimos 20 anos, comandado por um grupo político que implementou no nosso Estado uma política econômica, uma política que levou o nosso Estado a índices terríveis. Nós somos o Estado hoje que proporcionalmente tem o maior número de bolsas famílias do Brasil. Eu lembro que o governo passado fez até propaganda eleitoral sobre isso, como se isso fosse uma coisa maravilhosa. Na verdade, isso é uma coisa terrível, que mostra que o nosso Estado, a população do nosso Estado é pobre, muito pobre, né? E isso não aconteceu de graça. Eu lembro do Estado do Acre, Narciso vai lembrar, você mais ainda, o Estado do Acre produtivo. Sim. Os armazéns da Cajaca abarrotados aí de arroz, feijão, né? Eu lembro do momento em que se dizia, Narciso, que o Cerrado não produz nada, né? O Cerrado não produz nada, o Cerrado hoje é o motor do Brasil. Aliás, hoje não estão produzindo no Cerrado, não, estão produzindo no Sertão. Você vai lá para o Piauí que você vai ver, vai para o interior da Bahia. E o Acre, há 40 anos atrás, no governo Mesquita e nos governos que passaram, se preparou para esse momento da produção. Esse conceito de agronegócio é muito novo, tem 25 anos, não tem mais que isso. O Acre estava preparado para a produção. Mas veio um governo que quis retroceder mais 150 anos, quis voltar ao extrativismo. E o resultado foi esse. O segundo estado mais violento, uma crise grave de desemprego no nosso estado, né? Miséria. Isso foi o legado que nós recebemos, né? Eu acho que eu tive no Japão há um tempo atrás, visitando a polícia japonesa. O Japão foi um dos países mais violentos do mundo. A Yakuza dominou boa parte da Ásia e chegou aos Estados Unidos. E
Uma população, na região metropolitana de Tóquio, tem quase 30 milhões Que é de a pessoas. máfia japonesa. A Né? máfia japonesa. A região metropolitana de Tóquio tem quase 30 milhões de pessoas. E tem 100 homicídios ano. O maior registro de ocorrência lá é estacionamento. Aí, depois da explanação do chefe da polícia, eu disse, olha, mas o que aconteceu no Japão? O Japão não foi violento. E o chefe da polícia disse, estabilidade econômica. Estabilidade econômica. Então, Osmir, tem muita propaganda do que acontece no presídio. O fato é que, quando nós assumimos o Estado, quando vai poder falar com mais propriedade, até porque quem está coordenando, de fato, todas as ações de segurança pública, dentro dos presídios, quem mandava eram as facções criminosas. E hoje nós estamos resgatando. Quem manda, quem tem que gerir o presídio é o Estado. Né? E isso tem causado um transtorno, uma incomodação a muita gente. Né? Eu não sou contra o preso ter visita íntima, mas não pode ter prostituição dentro do presídio. E nós temos isso. Eu não sou contra que se tenha... o cardápio que é servido no presídio é melhor do que a média que as famílias acreanas comem. Pelo menos a dos presos, né? Não, a comida dos presos é melhor do que a média do nosso povo. Nosso povo é muito pobre. A nossa população. O cardápio exige carne de primeira. Carne de primeira. Peixe, 2 ou 3 vezes por semana. Frango. Tem nutricionista, Tem né? nutricionista. Então, assim, o que aconteceu foi que o Estado assumiu, de fato, o controle dos presídios. E tem que ser assim. Não pode ser diferente. Nós não podemos deixar o presídio entregue às facções criminosas. Claro. Isso foi um grave erro dos governos, de todos os governos, inclusive do governo federal. Né? E eu acredito que a situação que nós vivemos, o que fomentou isso, foi a política econômica equivocada dos governos que passaram e que pegaram para a gente isso. O segundo estado mais violento, o estado com o maior número de bolsas famílias, o estado que tem a maior população carcerária proporcional do Brasil. Né? Isso tudo é o legado de 20 anos de uma política econômica que acabou com o setor produtivo no estado do Acre, que não aproveitou o mundo do agronegócio. Né? Ô, coronel. Mas deixa o coronel responder essa questão aí. Né? Nós entendemos também, como eu coloquei em off, antes de iniciar esse programa. O sistema carcerário tem 2 atribuições pontuais. Né? A primeira delas, de garantir à sociedade a punição efetiva daqueles que contrariarem os preceitos sociais definidos pela sociedade e também de oportunizar uma porta para a saída do crime. Mas para oportunizar uma porta de saída do crime, que culturalmente e socialmente é conhecida como ressocialização, é necessário ter um mínimo de ordem. As corporações criminosas que hoje dominam os presídios do país surgiram dentro desses presídios. Todos nós sabemos que na década de 70, né, essas corporações surgiram. Mas nos últimos 10 anos elas passaram a dominar administrativamente os presídios. E aqui no Estado nós encaramos uma situação, assim que assumimos a pasta, onde da porta para dentro do pavilhão, eu não estou falando da cela, estou falando do pavilhão, o domínio de todas as relações administrativas, sociais e regras impostas, eram dos próprios presos. Dizem que existem pavilhões no Francisco de Oliveira Conde, que é o maior do estado, que o agente penitenciário não entra. É verdade isso? Não. Essa regra nós estamos mudando. No interior, nós já mudamos em todo o interior, essa regra, e aqui na capital estamos avançando, com algumas resistências institucionais, que não cabe nesse espaço, né, levar ao público, mas estamos tratando com as instituições vinculadas ao sistema de justiça criminal, mas que nós temos que sobrepor, né? Presídio não é colônia de férias. Presídio é local de se cumprir pena. A sociedade não pode enxergar no presídio uma oportunidade. A pessoa que está aqui fora, tendencionando manter uma relação com o crime, ela não pode encarar o presídio como uma oportunidade. Ela tem que encarar o presídio como um fato inibidor. O papel do presídio também é inibir o crime. Ele exerce um tipo de prevenção, através da imagem que ele reflete à sociedade. E é por isso que nós temos que tornar o presídio um local de ordem, um local de disciplina, e não permitir esses objetos estranhos à prática da ressocialização,
a prática desta punição. Não adianta nós termos uma lei de execução se ela não é cumprida efetivamente e se buscam subterfúgios através de assunção de competências que competem ao Estado, que também deixou de exercer seu papel em algum momento, né? O Estado, que eu digo executivo, deixou de exercer seu papel, e o Judiciário passa a exercer um papel definido determinadas regras que são nocivos ao cumprimento da pena. E essa a regra que nós encontramos no presídio. E é por isso que nós tínhamos lá. O preso tem direito a assistir programas, tem, televisivos, educativos, e não qualquer um, não em qualquer hora, porque tem horário da disciplina e tem horário da escola, e tem que cumprir regras. Ele pode usar qualquer vestuário? Não, ele tem que usar um vestuário que, se caso ele saia em fuga, ele seja facilmente identificado. Entendi. Entendeu? Ele tem que ser facilmente identificado. Então são essas regras que nós temos que impor. E a sociedade tem que entender isso. E não se submeter a essa cultura garantista que foi imposta a nós, Coronel, aleatoriamente. Coronel, eu espero que eu estou aqui diante de uma dupla que o Major Rocha, eu diria que ele é apontado como responsável político pela segurança pública do Acre. E não sei através de que geringonça, e essa palavra geringonça hoje é moderna, né? Porque Eu estou vendo a primeira vez agora esse tempo. Portugal ajeitou a sua vida econômica, social e política numa composição política denominada de geringonça. É interessante, né? Pode ler, escutar. E a responsabilidade de estar na ponta, executando isso, é do nosso coronel. Vocês já estão sentindo que a sociedade já começou a perceber que as coisas estão mudando? Porque a sensação de que a segurança pública está sendo restabelecida, ela é de fundamental importância para o sucesso do trabalho de vocês. Vocês estão sentindo isso? Coronel, Major, antes de vocês responderem, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo comercial e a resposta daqui a pouquinho no segundo bloco do Tribuna Livre. Não sai daí.